Vou agora passar a introduzir, enquanto resolvemos os problemas técnicos. Ok. Bom, vou introduzir Mateo Pupillo, que é mestre em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é investigador doutorando, bolseiro FCT, do Centro de Estudos em Letras da Universidade de Évora e cultora da matéria da Cátedra de Língua Portuguesa da Università per Stranieri di Siena. Tem experiência no ensino do português de língua estrangeira, participou em congressos internacionais e tem publicações nas áreas da literatura e do ensino do português como língua estrangeira, além de algumas traduções. E vou deixar-lhe a palavra. O título da comunicação é Boa Sentença de Guerra Junqueiro, didatização do texto literário para o ensino de PLE. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Vanessa, por me ter introduzido. Gostaria e muito de agradecer às comissões organizadora e científica, tanto pela organização deste congresso, como pela oportunidade que me deram de estar aqui hoje. Também saúdo a professora doutora Mónica Lupetti e o doutor Matteo Migliorelli, com os quais tenho o prazer de partilhar esta mesa. Encetarei esta apresentação começando... Aqui, não é? Sim. Encetarei esta apresentação começando por dizer que, no contexto didático do português de língua estrangeira, do Rabant PLE, ao texto literário tem sido frequentemente atribuído um papel adiáforo, uma vez que o seu emprego se tem associado ao dito método gramático tradicional, cujo potencial, segundo os novos contributos no âmbito da linguística educacional, parece ser ultrapassado e, por vezes, pouco exaustivo. Por outro lado, nos últimos 20 anos, o novo percurso com respeito às potencialidades pedagógicas do texto literário tem vindo a ser calcoriado, dando à luz à chamada abordagem hermenêutica, teorizada em 1997 pelo estudioso Hans Hanfeld, professor emérito da Universidade Católica de Highside. Diante deste contexto, a primeira parte deste trabalho visa esboçar o estado da arte que diz respeito a esta pesquisa, baseando-se na literatura especializada dos contributos mais atualizados sobre as vantagens da didatização do texto literário e traçar-se-ão, outro sim, os pontos essenciais da abordagem hermenêutica, os quais servem de repto ao embasamento da proposta pedagógica para estudantes universitários italofalantes de nível B1. Por seu lado, esta segunda parte deste trabalho contempla a apresentação de uma sequência didática. No que se refere ao percurso metodológico que alicerça esta pesquisa, a presente comunicação nasce com o propósito de abrir um espaço de reflexão em torno das vantagens dos géneros ficcionais nas aulas de PLE, tanto nos níveis intermédios como nos avançados, pretendendo justificar tal emprego com base nos estudos de especialistas da área, os quais dissertaram sobre a autenticidade dos materiais, o desenvolvimento da competência gramatical e lexical e a competência intercultural. De acordo com as investigadoras Ramon e Lemos, o texto literário afigura-se como um mosaico de códigos que não contempla apenas a norma de uma determinada língua, mas nele confluem também outros códigos, pelo que a sua riqueza de conteúdos permite desenvolver um leque de competências mais amplos, impondo-se como aquele que maior produtividade apresenta em contexto de ensino-aprendizagem. A este propósito, o pesquisador Cell convoca 10 razões para o emprego da literatura em sala de aula, mas aqui salientarei apenas 3 delas, isto é, as que se intercalam nos objetivos deste trabalho. A primeira é Authenticity. Literature is a genuine linguistic material, not a linguistically contrived textbook. A segunda é Motivating Material. E a terceira é Open to Interpretation, because literature is open to interpretation and it can serve as a basis for genuine interaction between learners. Compreende-se, portanto, que uma das maiores vantagens do emprego do texto literário é o facto de o aluno estar exposto a conteúdos produzidos pelos falantes nativos, cujos usos fazem parte da sua comunicação diária, propiciando aos aprendizes quer um contacto direto com a língua alva, quer um momento do conhecimento cultural dos países em apreço. A hispanista Maja Andreevich realça a pertinência pedagógica dos materiais autênticos. Como son muestras reales de una comunidad lingüística y representación de una determinada cultura y su forma de ver el mundo,
A través de ellos, el alumno descubre, conoce y comprende algunos aspectos característicos de la cultura del país cuya lengua estudia. Por eso, son un instrumento muy poderoso de acercamiento cultural, de conocimiento y de integración de elementos culturales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Além disso, tratando-se de materiais reais, segundo as estudiosas Carvalho e Ferit-Quilicata, o recurso aos textos literários poderia constituir um fator motivador para os alunos, os quais, por um lado, podem ter a sensação de que a sua aprendizagem se baseia numa língua mais próxima do real e não apenas em conteúdos, como diálogos, criados artificialmente com base em determinados objetivos didáticos, e, por outro, potencializar outras competências passivas e ativas, compreensão e expressão escrita e compreensão e expressão oral. No entanto, importa sublinhar que o texto literário desencadeia reações comunicativas e cognitivas apenas se a seleção dos materiais for feita com base nas exigências formativas do público-alvo, atendendo aos respectivos programa e currículo do curso. Em relação ao desenvolvimento dessas competências, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, a competência lexical consiste no conhecimento e na capacidade de utilizar o vocabulário de uma língua e compreende elementos lexicais e gramaticais. A este propósito, os investigadores Bini e Armer fizeram notar que o aluno precisa de contextualizar as palavras. Daí, o texto literário constituir um recurso consentâneo do processo de aprendizagem da língua em apreço, ou também através do recurso à imagem, alavancando desta feita a memória eidética. Com efeito, segundo Bini, a ocorrência das palavras dentro de um contexto específico fortalece a capacidade de usar adequadamente as colocações da língua-alvo. Assevera a studiosa che è stato infatti messo in evidenza che il bagaglio lessicale non si memorizza sotto forma di parole isolate, ma come combinazioni di parole appartenenti ad un contesto. E conoscere una parola vuol dire conoscere, fra l'altro, le sue capacità di combinarsi con altre parole. Salto uma parte, porque senão... ademais, ou tenho ainda... Ok. A investigadora Cristina Labinho, catedrática de Linguística Educacional junto da Universidade de Cagliari, cujas pesquisas a concentraram na didática do texto literário no ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras, adverte que a utilidade de tais materiais reside no facto de serem empregados como recursos de suporte a outras ferramentas, de modo a completá-las, com o propósito de levar os alunos a descobrir as potencialidades expressivas da língua-alvo, facultando-lhes, de start, uma língua menos atrófica, desvinculada dos automatismos a que o uso cotidiano tenciona reduzi-la. Deste modo, aos alunos é-lhes dada a possibilidade de explorar as relações semânticas das colocações, ou semifrasemas, procurando entre eles sinónimos, antónimos ou hiperónimos, alentando a sua respectiva bagagem lexical. Ademais, segundo os estudiosos Mata e Mosso, o texto literário é uma ferramenta didática que incentiva o conhecimento do outro e de si próprio, uma vez que promove o diálogo intercultural e, através dele, o discente alarga o próprio horizonte ontológico. O texto literário, portanto, serve de ponte com as outras culturas, inserindo o aluno na realidade cultural da língua-alvo, quebrando preliminarmente eventuais barreiras ao entrar em contacto com falantes nativos. Cabe frisar que a dimensão pluricêntrica da língua portuguesa obriga, outro sim, a uma educação intercultural. Com efeito, a interação com o texto fomenta a reflexão crítica e o aluno torna-se um sujeito ativo, capaz de desconstruir os múltiplos sentidos que um texto veicula, tolerar e valorizar o pluralismo cultural e questionar-se através do contacto com o outro. Importa também realçar que, no caso de uma língua pluricêntrica como a nossa, o aprendiz acaba não só por ser exposto a textos produzidos por escritores de várias culturas, como também a inúmeras variedades diatópicas, o que constitui um fator enriquecedor do ponto de vista linguístico. À luz do exposto, são inúmeros os aspectos que, segundo os supra-referidos estudiosos, fazem do texto literário, de maneira atualizada, uma ferramenta pertinente para o ensino-aprendizagem do PLE. Além disso, tendo em conta que o texto literário é um material que não foi concebido com propósitos de ensino-aprendizagem, significa que o docente pode empregá-lo segundo as necessidades, os interesses e os objetivos do respectivo nível em que os alunos se encontram, atuando, por exemplo, a abordagem hermenêutica teorizada pelo professor alemão Hans Haunfeld e utilizada desde 1997 na região autónoma italiana do Trentino-Alto Adige
para o ensino do alemão como língua segunda e na Alemanha para o ensino do inglês como língua estrangeira. Posto isto, Hans Helmfelt recorre à literatura como ferramenta para acolher o elemento estrangeiro no contexto educacional, enfatizando o valor autêntico dos textos literários. De facto, segundo ele, a literatura pode funcionar como motor de reflexão e a respectiva partilha de interpretações permite ao aluno vivenciar uma experiência linguística real. Em decorrência disso, as múltiplas leituras e opiniões que vêm a surgir durante a sequência didática constituem um cerne desta abordagem, uma vez que levam ao diálogo e, portanto, ao uso da língua próxima do real. Por esta razão, e de modo a empregar a abordagem hermenêutica de maneira eficaz, o estudioso Helmfelt assevera que o docente deve preferivelmente optar por textos que fomentem um debate. Contudo, cabe realçar que a abordagem hermenêutica representa apenas uma nova base teórica e pragmática para a aplicação de metodologia que já na sua maioria estão consagradas no âmbito da linguística educacional. Refiro-me, por exemplo, ao ativismo pedagógico, à escola nova, cujo cerne é a participação do aluno no próprio processo de aprendizagem, empenhando-se assim em atividades de seu interesse. Seguidamente, elencamos os pontos essenciais da abordagem hermenêutica, que pelos vistos lembra o método didático do poeta português Sebastião de Gama, baseado nas teorias do pedagogo italiano Giuseppe Lombardo Radice. Não vou lê-los todos, passei-os aqui para vocês verem. O facto de ser uma abordagem aberta proporciona ao docente a oportunidade de convocar na sua aula diferentes estratégias, as quais convergem na realização dos mesmos objetivos: expressão escrita, promoção da realidade, valorização da participação e da criatividade dos alunos. Assim sendo, para incentivar todas essas componentes, podemos propor um leque de atividades com enfoque colaborativo e baseadas no Action-Oriented Approach, entre as quais a dramatização do texto literário. De acordo com a investigadora Milici, esta tarefa favorece a motivação, a autoestima, o uso autêntico da língua-alvo e interculturalidade. Para mais, a expressão teatral apresenta uma pluralidade de registros linguísticos a que os alunos têm acesso, visando o desenvolvimento pela sensibilidade à linguagem oral. E passo agora à segunda parte deste trabalho. Este é o conto que eu selecionei. É um conto muito breve para a infância. E antes de passar a ilustrar a sequência didática, torna-se necessário elucidar as razões que subjazem à escolha do conto Boa Sentença. Propendemos para o superreferido conto por duas razões. Em primeiro lugar, porque o texto em apreço consta de alguns elementos gramaticais já de sobremaneira explorados no nível anterior, A2. A saber, o pretérito perfeito simples, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito do indicativo. Por conseguinte, o aluno que se aproxima do nível limiar B1, ao reconhecer esses temas, desenvolve uma atitude de confiança consigo próprio que baixa o filtro afetivo. Em segundo lugar, embora este conto seja bastante conciso, apresenta uma variedade de temas morfológicos, como por exemplo o modo conjuntivo e o discurso direto e indireto, entre outros, oferecendo ao docente e aos seus alunos a possibilidade de explorar várias sequências didáticas. Desculpa. Por outro lado, e de forma a reter e consolidar o léxico mental, este texto permite planear atividades que se prendem com o campo lexical e semântico, tendo como exemplo os vínculos isonómicos entre nomes e verbos, campo, acampar, juiz, julgar, ou ainda ativando os processos mentais de organização lexical através da formação de relações hiperonímicas e meronímicas. Igualmente, este texto apresenta dois arabismos, alforjes e alvíceras, possibilitando deste modo uma atividade sobre os arabismos ainda em uso no léxico atual da língua portuguesa. No entanto, diante de um leque tão diversificado de atividades e visando empregar a abordagem hermenêutica de maneira eficaz, optei por uma sequência didática que desse mais ênfase à expressão oral, entre outros objetivos, baseando-a no modelo de Doltz. Aqui descrevi os objetivos, a planificação e os materiais usados. E aqui temos os vários momentos. Vou para a conclusão. A apresentação da situação. Este momento visa expor e contextualizar o tema que será trabalhado ao longo da sequência didática, bem como ilustrar aos alunos as etapas da dita. Para a introdução do tema, poder-se-á recorrer, por exemplo, às ditas warm-up questions,
de modo a reduzir o filtro afetivo e a fixar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o texto e o autor, consoando também é sugerido pelo segundo ponto desta abordagem que fundamenta esta pesquisa exploratória. Serve igualmente para preparar os alunos para a realização da produção inicial. Ora, de modo a enquadrar o autor, o docente pode mostrar aos alunos um vídeo biográfico de 42 segundos, cujas finalidades são dar informações sobre o escritor, avaliar a competência da oralidade e, para se certificar do segundo objetivo e encetar o segundo momento, dar início à produção inicial em que se escolheu propor aos alunos uma tarefa escrita, a saber, um resumo de 5 linhas. Nesse breve texto, o estudante deverá condensar as informações do autor que considera essenciais e que chamaram a sua atenção, empregando os tempos passados do modo indicativo, sendo este tempo verbal o componente essencial da tipologia narrativa. Por outro lado, e aqui pronto estão as indicações. Por outro lado, no módulo 1, o docente ilustra aos alunos a estrutura composicional do conto, com ênfase nos advérbios de tempo e nos tempos verbais predominantes, ao passo que em seguida lhes solicita um exercício de escrita criativa, atendendo às seguintes instruções que aqui podem ver. E de realçar que a tarefa a realizar em casa, autocorreção entre pares, e de realçar que a autoavaliação provoca interação entre si, estimulando a aprendizagem colaborativa e ativando a competência linguística dos alunos. No segundo módulo, o docente recolhe os textos e dedica 15 minutos às dúvidas que surgiram ao longo do processo de criação do conto. Sucessivamente passa a introduzir a estrutura dialogal do discurso direto ao indireto e vice-versa. Desta vez, a tarefa a realizar fora do horário letivo consistirá na transformação do discurso indireto para o direto do incipit do conto, de modo a preparar os alunos para a tarefa final. O docente procede na produção final a uma revisão do exercício dado na aula anterior e, a título de ilustração, propõe a dramatização do conto, tendo em conta os princípios da glotodidática teatral, dividindo a turma em grupos de 3, uma vez que o conto consta de 3 personagens, o homem rico, o camponês e o juiz. Os estudantes podem ler as falas diretamente do guião enquanto interpretam as personagens que escolheram. Conclui-se depois a aula com um breve debate fomentado pelo professor através de perguntas de opinião, como, por exemplo, concordam com o título do conto ou gostariam que se intitulasse de outra forma? Na vossa opinião, como se sentiu o camponês quando entregou o alforje ao homem rico? Por que é que acham que o homem rico omitiu informações acerca da quantia de dinheiro que o alforje continha? E vou para as considerações finais. Em súmula, à luz do contexto atual do ensino de línguas estrangeiras, as competências que se esperam de um docente extravasam os conhecimentos de fonética, morfologia, etc., tornando-se necessário, segundo Ramon, valorizar também o conhecimento do outro, permitindo o desenvolvimento de uma competência intercultural. A tal propósito, tencionou-se mostrar a relevância do texto literário em sala de aula no âmbito do português de língua estrangeira, respaldando esta convicção em estudos que nos apontam múltiplas vantagens, quer sob uma perspectiva linguística lato sensu, quer com respeito à formação de indivíduos tolerantes para com outras culturas. Salientou-se também que, implementando estratégias didáticas com enfoque colaborativo e comunicativo, os géneros ficcionais podem auxiliar os aprendizes a potenciar a sua competência linguística. Nesse sentido, a abordagem hermenêutica permite um processo educativo que não se limita apenas ao ensino das regras funcionais da língua-alvo, como também coloca o aluno na posição de expressar e ganhar uma nova visão do mundo, incentivando o uso da língua através de múltiplas tarefas. De facto, a sequência didática evidencia que, ainda assim, há outras atividades que podem ser desenvolvidas, de cariz lexical, mas não só. Contudo, o fito princípio não era o de propor uma panóplia de atividades, mas o de encorajar o emprego mais atualizado do texto literário no contexto didático do português de língua estrangeira, agregando a este estudo, ainda numa fase muito exploratória, uma proposta pedagógica que pode ser exequível em cursos universitários de nível B1 dirigidos a alunos italofalantes. Muito obrigado pela vossa atenção.